os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Também comuniquei ali ao meu pastor que hoje estaria aqui. Ele mandou a paz aos irmãos, pastor Francisco ali de Vila Paulina. Abra sua Bíblia nesta noite, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 20. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 20, apenas um versículo. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém. Lucas, capítulo 12, versículo de número 20, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vamos ler mais uma vez? Lucas capítulo 12, versículo 20 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Amém? Vou tirar aqui a máscara, pode se sentar em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero falar de um tema nesta noite. Eu reconheço que ele é um tema de pouca abordagem nos nossos altares, mas eu fui tocado por Deus para falar nesta noite, pedir confirmação a Deus para aquilo que Deus quer transmitir à sua igreja. E nesta noite eu quero falar sobre o que acontece após a morte. É isso que eu quero falar com os irmãos. Se nós pensarmos, todo acontecimento, todo evento na vida do homem, a gente sempre pensa o após. Por exemplo, eu já fui líder de jovens e sempre que antecedia o congresso, a festividade do jovem, nós observávamos que próximo do evento eles se preparavam, e aquilo que causava em nós uma perspectiva de mudança. Aquele jovem que no decorrer do ano a gente via um pouco fraco, um pouco desanimado, quando ia chegando a festividade, a gente via empenho, a gente via ensaio, a gente via maior frequência dentro da igreja. E no dia da festa, naqueles 2, 3 dias de festa, a gente via jovem chorando, a gente via jovem sendo renovado, a gente via jovem batizado com o Espírito Santo. Mas quando terminava aquele dia, o líder ele ficava com uma perspectiva de mudança. Aquilo que nós presenciávamos no dia da festa vai se arrastar para depois da festa. Mas na grande maioria eu via retornar o comum. Desanimava na igreja, deixava de participar. E assim é o ser humano. Todo evento a gente pensa no pós. Outro exemplo, por exemplo aqui, toda mudança de pastor, de liderança de uma igreja, a gente pergunta o que será daqui para frente. Se sai um pastor que estava fazendo um bom trabalho, a gente pensa, a igreja perdeu. O que será da igreja daqui para frente? Então percebe que todo evento na nossa vida gera expectativa e a gente pensa no amanhã. Mas quando nós pensamos na morte, poucas pessoas pensam após a morte. Você pode ver, a maioria das pessoas elas acabam vivendo como se não fosse morrer. Pode parar e pensar. Antes desta pandemia, as pessoas se achavam imortal. Ninguém vive pensando na morte, mas a morte é uma realidade. Nós sabemos que vai acontecer, só que não sabemos o dia. Se eu perguntar aqui, quem tem certeza que um dia vai morrer? A grande maioria vai levantar a mão e dizer sim, embora a igreja
espera pelo arrebatamento. Pode até ser que nós não venhamos passar pela morte, sejamos arrebatados. Mas olha que coisa importante, nós precisamos estar pronto para a morte. Porque em tudo na vida, ou geramos expectativa, ou aguardamos o depois, ou se preparamos para tudo. Este versículo que nós acabamos de ler aqui diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, a Bíblia está dizendo de uma preparação. Segundo, a Bíblia está dizendo de uma destinação do espírito e da alma. Então não significa que após esta vida existe algo do outro lado. Só que nós muitas vezes não damos importância para a morte. Mas você sabia que a morte é o assunto mais importante da nossa vida? Você sabia que se preparar para a morte é mais importante do que se você se preparar para uma carreira de sucesso? Você sabia que você se preparar para a morte é mais importante do que você se preparar para o seu próprio casamento? Por quê? Porque quando nós falamos da morte, nós estamos falando da vida. Porque morte e vida, elas andam juntos. Cada dia da vida é um passo que eu dou para a morte. Cada dia da minha existência significa que eu estou dando um passo para a morte. Então nós precisamos nos preparar para a morte. Nós precisamos estar pronto para a morte. Nós não podemos esconder esta realidade. Nós precisamos falar da morte. E como eu me preparo para a morte? O primeiro passo, estando ouvindo a palavra do Senhor. Mas olha que coisa interessante. Se eu saísse aí na rua perguntando para as pessoas o que é a morte, algumas pessoas me diriam assim: a morte é o fim de tudo. A morte é o fim de tudo. A morte, ela diria assim, é o fim da existência. Está tudo acabado. Outros diriam assim: a morte é um lugar em que a pessoa ela vai para um purgatório e um dia que ela cair em si, ela é levada aos céus. Outras me diriam assim: o que é a morte? Outros diriam que a pessoa morre e um dia ela retorna, ela vai ter a reencarnação para pagar aquilo que ela fez em vida. As pessoas diriam assim. Outros diriam assim, que o ser humano ele é apenas uma energia, que o ser humano ele é um ser de energia, que não existe um Deus. E aí eu te pergunto, o que o cristão diz a respeito da morte? Essa pergunta eu faço para você nesta noite. O que é a morte para você? Porque quando nós vamos no velório, quando nós vamos ali, recebemos a notícia de alguém que faleceu, a pergunta da pessoa é assim: o que será da viúva? O que será dos filhos? O que será desta criança? Mas você sabia que esta pergunta, ela é equivocada. A verdadeira pergunta deveria ser: o que será desta alma? O que será desse espírito? Porque muitas vezes nós estamos ali diante do cadáver, chorando. Não estou dizendo que é errado chorar. E nós estamos preocupados com as pessoas que ficam. É legítimo. Mas nós precisamos, nesta noite, o cristão precisa entender. E eu te faço esta pergunta: o que é a morte para você? Você tem pensado na sua morte? Mas irmão, você é maluco? Eu só penso na vida. O meu negócio é com a vida. Mas a morte está relacionada à vida. Para morrer, precisa estar vivo. Para morrer, precisa viver. Então nós precisamos pensar na morte. E o que o cristão pensa da morte? 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 vai dizer assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura
e faz subir. Primeira coisa que um cristão pensa a respeito da morte: Deus é o autor da vida. Sendo que Deus é o autor da vida, só Deus pode tirar a vida do ser humano. Primeira coisa, para nós pensarmos na morte, nós precisamos entender a vida. Deus é o autor da vida. Por isso que a igreja é contra o aborto. Por isso que cristão é contra fuzilamento. Por isso que cristão é contra esse negócio de eutanásia. O cristão pensa na vida. O cristão sabe que aquele que tem legitimidade de tirar a vida do homem é Deus. E nós sabemos que só Deus pode tirar a vida. E nós cremos que mesmo estando morto, o nosso Deus pode ressuscitar. Você crê desse jeito? Mesmo que você vê um cadáver ali, nós cremos que Ele é a ressurreição. Então a primeira coisa, Deus é o autor da vida, não há discussão nessa. Nós sabemos que existe um início e um fim para este corpo, mas nós sabemos que existe vida após morte. E onde começa a preparação para a vida eterna? Quando eu morro? Não. O começo da preparação para a eternidade é nessa vida. É aqui que nos preparamos para a vida eterna. É aqui que nós temos consciência da vida eterna. A vida não se resume no tempo do nascimento e da sua morte. A vida estende tudo isso. A vida é uma preparação. Então nós chegamos à primeira conclusão: Deus é o dono da vida. O cristão tem que defender isso. O cristão não levanta bandeira de aborto. Cristão é contra fuzilamento. Cristão é contra tortura seguida de morte. Cristão não defende essa bandeira, porque só Deus tira a vida. Segundo, Hebreus capítulo 9, versículo 27 vai dizer assim: e assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então o que nós concluímos aqui? Que a morte, ela não é o fim em si. Pós a morte vem o juízo. Pós a morte vem a eternidade com Cristo e vem a eternidade sem Cristo. Então a Bíblia nos diz que ao homem, a nós, foi ordenado morrermos uma só vez. E depois desta morte, nós vamos nos deparar com outra realidade. Mas como que eu faço para mudar este cenário? Como que eu faço para não ter uma morte depois e de padecer na eternidade para todo sempre? É hoje. É hoje. Por isso que eu digo, o assunto mais importante da sua vida não é uma cura. O assunto mais importante da sua vida não é quanto você vai ganhar. O assunto mais importante da sua vida não é o cargo que você vai exercer. O assunto mais importante da sua vida é a sua eternidade. Não existe assunto mais importante na pauta do que a vida eterna. A Bíblia vai dizer que uns chegam a 70 anos, os que avançarem isso, fadigado, mas 90, 70, 100 anos é pouco perto da eternidade. O cristão precisa se preocupar com a sua vida eterna. Eu faço uma pergunta para você aqui: quando você sai de férias e você vai viajar, antes de você decidir o lugar de viagem, você não se preocupa como que é o lugar? Você não verifica qual é o índice de violência na cidade. Você não verifica se você tem condições financeiras de ir para aquele lugar. Se aquele lugar vai trazer benefício, trazer alegria para você e para a sua família. Aí eu te faço uma pergunta: por que não nos preocuparmos com a nossa vida eterna? Por que não nos preocuparmos com o lugar que passaremos por toda a nossa vida? A nossa vida não se resume aqui. A Bíblia vai dizer lá em Coríntios: se nós esperarmos de Cristo
Cristo apenas nessa vida, somos miseráveis. Então significa casa, carro, cura, isso é balela, é pouco. O que importa para nós é a vida eterna. Você pode observar uma coisa: ninguém quer morrer. As pessoas reclamam da vida, mas têm medo da morte. O interessante é que as pessoas viram heróis, viram grandes pais, grandes esposas, grandes irmãos, quando ele não pode ouvir. Pode observar. Eu ouço algumas coisas, eu leio algumas coisas. Pessoa que nós tínhamos conhecimento que ele fazia algo errado, não entregou sua vida para Deus, e você vê uma postagem dizendo assim: hoje o céu recebeu um anjo. Hoje o céu recebeu um ser importante. Mas gente, nós somos cristãos, nós precisamos ter conhecimento do que acontece agora, a vida depois da morte. Esse negócio que todo mundo que morre vai para o céu é mentira. Só existe uma maneira da pessoa entrar aos céus. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificarmos de toda injustiça. A única garantia de uma morte segura é se confessarmos o nosso pecado. Glória a Deus. Isso é glorioso, porque se fosse condição de comprar a vida eterna, muitos não teriam condições. E as poucas pessoas que no planeta Terra detêm o poder econômico, se pudessem voltar de onde eles estão hoje, eles comprariam a sua salvação. Mas nós temos algo que é de graça, é algo que depende de mim, de você. O confessar significa o seguinte: nós vivemos numa sociedade que busca segurança. Segurança, quem investe dinheiro quer um mercado financeiro seguro para não perder dinheiro. Quem tem dinheiro quer segurança patrimonial, segurança pessoal. Nós vivemos em busca de segurança. Toda a vida o homem vive em busca de segurança. E por que não buscaremos segurança para a nossa eternidade? Não existe outro nome, não existe outro sangue que não de Cristo para nos dar uma vida eterna segura. Então depois da morte, o que acontece? Meu irmão, olha que coisa interessante. A regra é que todo ser humano vem ao óbito. Então o que é a morte? A morte, ela é a separação. A primeira separação do corpo, que vai se separar da alma e do espírito. E este corpo, esta pessoa vai se separar do seu ente querido. Até aqui não há dúvida. Nós vamos sentir a partida do ente querido. É legítimo você ter luto, chorar. Mas, meu irmão, este corpo aqui, abatido, vai para baixo da sepultura. Mas naquele momento, o seu espírito e a sua alma têm um destino instantâneo. Só existe dois caminhos para a sua alma. Morreu um magnata, morreu um pobre, o destino é o mesmo. Morreu uma pessoa mais bonita da face da terra, só existe o mesmo caminho. Por isso que vaidade, por isso que briga por dinheiro, por conquista, eu quero ser o melhor, eu quero ser reconhecido, isso é pouco. Porque quando a pessoa, a morte, ela é uma coisa verdadeira.
A morte mostra a verdade, porque a morte não olha quem você é. A morte não olha o que você tem. Depois que este corpo do padecer, você fechar os olhos, no momento que a alma e o espírito estiver se distanciando de você, e as pessoas estiverem ligando para sua mulher, para o seu filho, dando os meus pêsames, a sua alma tem que deixar. E é isso que eu quero falar nesta noite. Eu desafio qualquer um que está aqui nesta noite, se existe um assunto mais importante do que a sua morte. Existem dois destinos da alma daquele que morreu. Pouco importa quem você foi, pouco importa de qual família você veio, pouco importa quem é você. Quando você vai morrer, quando você morrer, o que vai dizer e vai trazer segurança é se você morreu com Cristo ou se você morreu sem Cristo. Só existem esses dois destinos. Aquele que morreu com Cristo morreu seguro. Aquele que morreu com Cristo morreu salvo. E o seu corpo machucado, ferido, castigado pelo câncer, mas você morreu salvo, ele vai para a sepultura. Mas a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos serão transformados, mas aquele que estiver morto ressuscitará. E aquele que morreu sem Cristo, este nós poderíamos classificar que ele está ali. Lembra daquela conversa do jovem rico e de Lázaro? Você percebe que ele está ali consciente e havia um abismo. Mas depois que Jesus Cristo ressuscitou, e isso é a prova lá do ladrão da cruz, de um lado dois malfeitores, e ele diz assim: Senhor, quando entrarem no seu reino, lembra-te de mim. Ele diz: hoje mesmo. Significa que quando a pessoa morre, ela não vai para o purgatório, não. Significa que quando a pessoa morre, ela não vai para uma antessala, não. Hoje mesmo estará no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Até a morte de Cristo havia um lugar, e o jovem rico estava ali. Deixa eu voltar. E o Abraão diz: não, eles têm os profetas, trazendo uma lição para nós. Você quer uma morte segura? Você quer se preparar? Você tem a palavra de Deus. Você tem os profetas ainda que têm pregado o evangelho. A preparação começa aqui. Mas como que é? Quando eu ser um obreiro da igreja? É quando eu ser uma cantora da igreja? Não. É o dia que você reconhecer que você precisa de Jesus. É o dia que você confessar os seus pecados. Que dia é esse? É hoje. É hoje. É uma grande oportunidade, porque nós não sabemos o dia que iremos morrer. Nós não sabemos o dia da nossa partida. Meu irmão e minha irmã, não brinque com a sua vida eterna. Se arrependa nesta noite, confesse e se reconcilie com Deus, porque tem uma vida eterna me esperando. Olha que coisa interessante. A pessoa morre. Se a pessoa tiver bens, ele já até esqueceu de quem morreu. Eles estão de olho ali no que ela deixou, a briga pela propriedade, pelo dinheiro. Mas poucos pensam assim: o que está acontecendo agora com o espírito e a alma dessa pessoa? Meu irmão, podemos dizer que a pessoa que morre sem Cristo, ela está no pré-inferno. Porque o inferno será inaugurado, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, que a morte será lançada no lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte espiritual, que significa que o homem se separar por toda a eternidade de Deus. Meu irmão, é muito sério. A morte não significa só um choro ali, não, é se preocupar, meu Deus. Por isso que nós temos que ficar preocupados com os irmãos. Essa tem que ser a preocupação de um líder, de um pastor de uma igreja. Aquela ovelha não está vindo, aquele irmão não está vindo, aquela irmã está fraca. Cuidar da vida dela. Por quê? Porque nós estamos falando de algo mais importante.
sabia que no inferno, no Hades, existem as pessoas que se arrependem tardiamente? Se você pergunta onde estão os melhores crentes, estão no Hades. Por quê? Ouviram e não deram crédito. E eles não estão lá com a mente apagada, não, eles estão conscientes, aguardando o juízo final. Onde existem as pessoas que, se pudessem voltar, seriam as melhores pessoas da face da terra? No Hades. Mas por estar no céu, não, porque quem está no céu reconheceu que sem o Senhor é nada, ela já está guardada. Pessoas que estão no inferno, pessoas que estão no Hades, dizem assim: porque eu não dei crédito à palavra, porque eu não me converti de verdade, porque eu abandonei os caminhos do Senhor, porque eu não quis ser mais próximo de Deus. Então por isso que eu digo, a vida espiritual é muito séria. Nós não podemos brincar. Mas aí tem pessoas que falam assim, tem doutrinas, teorias que dizem assim, mas salvo e salvo para sempre. Mentira. A Bíblia vai dizer que a nossa salvação é tomada à força. Meu irmão, cada dia na casa do Senhor é uma oportunidade de mudança. Meu irmão, eu faço uma pergunta para você aqui nesta noite. Onde te dá a oportunidade de mudança? Onde te dá a oportunidade de recomeço? Onde alguém olha para você, você está errando, você está enfraquecendo, a tendência é largar no meio do caminho. Mas a palavra de Deus, a igreja do Senhor, Ele sempre está querendo te levantar. Por quê? Deus, Ele dá o seu Filho, um justo, que não tinha pecado, e Ele vai no Calvário, verte o teu sangue para nos perdoar. O sangue de Cristo é a chave que abre a vida eterna. O interessante é que aqueles homens, olha o poder do sangue de Cristo. Aqueles homens que no Antigo Testamento morreram, eles levavam o animal para encobrir o pecado. Quando o sangue de Cristo é vertido na cruz, e Ele diz lá, tetelestai, está consumado, significa que está pronto, o sacrifício é perfeito, o sangue que é derramado, ele retroage para atingir o santo, e agora ele continua indo adiante. Aquele que confessa, ele é justo e fiel. Então a minha vida tem jeito, a sua vida tem jeito sim, porque o sangue de Jesus Cristo é eficaz. O sangue de Jesus Cristo não olha para a razão, não olha para condição social, não olha para país, para etnia. O sangue de Cristo é que purifica todo o pecado. Há poder no sangue. Então quando nós pensamos o que acontece após a morte, existe o tormento eterno. Existem pessoas que estiveram na igreja, que pregaram, que cantaram, que encontram-se no Hades hoje. Sim. Isso é heresia? Não é. Porque entrar e sair não significa salvação. A salvação, ela não é por obras. A salvação é pelo sangue. Mas quem é salvo dá sinal que é salvo. Aleluia. Porque as pessoas vão se defender. Não, a salvação não é pela obra, eu sei disso. Mas quem é salvo mostra as obras da salvação. Quem é salvo mostra sinal de mudança. Ele é pecador, sim, mas ele luta, ele pede a misericórdia, ele reconhece. Então placa de igreja, ministério não garante salvação. Quem garante salvação é o nome do Senhor Jesus. Quem garante a salvação é a cruz de Cristo. E nós precisamos, gente, é muito sério. Muito sério. Quantas pessoas que nós recebemos o nome aí? Fulano de tal. Eu recebi a esposa do síndico onde eu moro, uma moça de 43 anos. De repente foi para o hospital, começou com uma tosse, dali uma semana veio a óbito. Jovens, senhores, essa semana eu tomei conhecimento de uma mulher que começou a ir lá na igreja, mas ela era de uma outra religião, não vou falar o nome,
E ela dizia assim: eu não aceito esse Jesus de vocês. Eu vou morrer com esse santo aqui. É ele que vai garantir. Mas a salvação está escrita em Cristo. Eu prefiro morrer sem ele. E ela veio a óbito. 80 anos de idade. Se pregando o Evangelho. 5 anos falando de Jesus. Quantas pessoas se encontram nesta condição? Pessoas que estão cegas pelos dominadores deste mundo. Mas eu te falo uma coisa: esta pessoa estava na cegueira, mas quantas pessoas que estão sentando no nosso meio estão negligenciando o Evangelho, estão negligenciando a salvação. Nós precisamos despertar, meu irmão. Por quê? Por quê? Porque a morte é uma certeza. A morte é uma realidade. Você não tem convicção, certeza do amanhã. Você não sabe quanto tempo. Você não sabe se daqui um mês, uma semana, algumas horas. Você não sabe quanto tempo. E eu faço uma pergunta meio incômoda, mas não responda para mim, responda para você. Você tem certeza da sua salvação? Se algo acontecer com você nesta noite, se você for acometido de um infarto fulminante, meu Deus, vai ser louco, nós estamos numa festa. Mas eu estou te chamando para a realidade. Nós estamos te falando com uma certeza. Porque alguém aqui é imortal. Alguém aqui está livre da morte. A igreja ela pode ser arrebatada. Mas só vai ser arrebatado aquele que é salvo. Aquele que está em Cristo. Então eu te faço uma pergunta nessa noite para a sua reflexão. E responda para você. Você tem certeza da sua salvação? Você pode ser assim: eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa aposentadoria, eu tenho dinheiro guardado, agora eu quero curtir a vida. É legítimo. Mas qual é a garantia para a sua alma e para o seu espírito? Se porventura acontecer alguma coisa e nós estivermos ali no culto fúnebre, os irmãos louvando o Senhor, nós podemos ter a garantia que a sua alma está segura. Meu irmão, porque quando a gente olha para este mundo, eu disse que as pessoas que dizem o destino dos outros, olha, um anjo chegou no céu, mas nós como igreja, nós precisamos entender o que é uma vida com Deus e o que é o juízo final. Vai acontecer esses dois eventos. Nós não sabemos quem será o presidente da República no ano que vem, mas uma coisa a igreja tem certeza: a igreja tem a certeza do arrebatamento e tem certeza do juízo final. Quem será arrebatado? Aqueles que estão se preparando hoje. A trombeta soou, a igreja é arrebatada. E aqueles que morreram em Cristo, eles serão transformados. E a Bíblia diz lá em Apocalipse: o mar, a morte deverá devolver aqueles que morreram para se colocar diante do eu sou. Eu fico imaginando esse dia, enquanto a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, receber o galardão, a igreja ela vai passar pelo milênio. Eu fico imaginando aquele que se dizia grande. Eu fico imaginando aquele pastor que disse: não, eu quero mudar tudo. Ele vai ter que se ir diante de Deus, e ele será lançado no lago de fogo. Existirá esse dia. Muitas vezes hoje nós tivemos manifestações pela liberdade de expressão, outros é contra o governo, mas a igreja aguarda o momento do arrebatamento. Mas eu quero te chamar a atenção: não é para quem vai ser o presidente, qual o plano de governo que vai colocar. Eu quero te dizer que existe um espírito do anticristo que já está operando neste mundo. Existe um filho do inimigo que vai se levantar nesta nação. Mas eu quero dizer para você que a promessa do arrebatamento está de pé. Eu quero dizer para você que ainda o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Eu quero dizer para você que a salvação ainda é real. E nessa noite eu estou aqui como profeta do Senhor para te dizer uma coisa: Deus não quer
imaginando esses governos opressores. Eu fico imaginando essa pessoa que desviou o dinheiro da saúde, pessoas morreram. Eu fico imaginando pastores que levaram a igreja ao pecado. Eu fico imaginando pessoas que não quiseram se converter, pessoas que saíram da direção e se perderam. Vai ter que aparecer diante do El Sol, do Deus Todo-Poderoso, o que reina com justiça. Meu irmão, nesta noite, você deve estar aqui, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para nada. Meu irmão, nesta noite, nós estamos aqui, o nosso barco virou no mar revolto, e nós se agarramos em qualquer coisa, e vem um barco salvador, de salvação, um barco que vem nos salvar, e nessa água está pequeno, grande, mas ainda há salvação, ainda existe salvação para a sua vida, ainda tem um barco de salvação, ainda tem um barco que está abrindo para te salvar, ainda existe uma mão que está estendida para te livrar da morte eterna, da segunda morte. Deus está aqui nesta noite para trazer salvação para a sua vida. Ainda nós estamos com a porta da graça aberta. Jesus está pedindo: vinde, bendito de meu Pai. Jesus esta noite está te convidando: volta para a casa do Senhor. Jesus esta noite está te chamando para um arrependimento. Jesus esta noite está te dizendo: se arrependa, se converta. Deus Jesus esta noite está dizendo: larga o pecado, larga o orgulho, larga a avareza. Se converta nesta noite. Sabe por quê? Porque um dia esse barco vai embora, um dia essa porta vai se fechar, e vai chegar um dia que não tem mais moeda de salvação para você. Tem muita gente que a voz está sendo lançada e ela está rejeitada. Meu irmão, o melhor dia não é o seu casamento. O melhor dia não é quando você ganha um bom dinheiro. A Bíblia diz: quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Essa terra já experimentou o dia da crucificação, e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O inferno ficou abalado. Ele ressuscitou. O sangue de Cristo, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Mas existe um segundo dia que esta terra vai ver: o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Essa terra vai presenciar o santo, aleluia. Aquele que lava e revide no sangue do Cordeiro, ele será retirado. Meu irmão, eu falo para mim sem hipocrisia, porque Deus conhece o meu coração. O que eu almejo é estar neste grande dia. Se for antecipado, eu quero que se eu morrer antes, eu fico imaginando, meu irmão, os anjos daqui da morte que te salvam. Meu Deus, enquanto as pessoas estão ali chorando, que é legítimo, mas eu fico imaginando um salmo na pessoa bendita de Cristo sendo recepcionado, um anjo vindo te buscar e levando o teu alma e o teu espírito para o paraíso. Que coisa gloriosa, meu irmão, coisa linda. Mas tem crente que está olhando: meu irmão, eu quero um carro novo, é legítimo, mas eu quero ser recepcionado. Deus que ele abre mão da sua glória, ele pisa nesta terra imunda, ele se sujeita porque ele se deu, ele se entregou, ele foi caluniado, esbofeteado, zombaram dele. Aí está o rei dos judeus. Ele estava ali na cruz, porque quem era morto de cruz era considerado maldito. Colocou diante de dois malfeitores. Mas olha que coisa interessante: o ladrão que diz: nós estamos aqui porque merecemos, e ele só diz: hoje, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Olha que coisa interessante: os dois estavam em pé de igualdade no meio de um justo, e ele reconheceu quem ele é. O plano da redenção já foi concluído. O que era difícil, Jesus já fez por nós. O mais fácil hoje, que para muitos se torna difícil, é reconhecer que você precisa de Jesus. É reconhecer que a salvação é de graça. É reconhecer que não existe nada mais importante. Meu irmão, isso aqui que está acontecendo agora não tem preço.
tem recomeço, aqui tem chance. Pode ter que se aquelas pessoas assim estão tirando a pedra. A lei diz que mate, e Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. No mundo aí somos chicoteados, no mundo somos renegados, mas aqui nesta noite a salvação para a sua vida, nesta noite a perdão para a sua vida, nesta noite a recomeço, a proposta de uma nova vida. Diga para mim, eu encerro aqui. Qual instituição na face da terra que te propõe uma nova vida? Quem tem uma nova vida, uma proposta aos 50, aos 60? O mercado de trabalho, quanto mais velho você é, você fica ultrapassado. E aqui, do pequeno ao mais velho, tem recomeço na sua vida. Aqui tem jeito na sua vida. Nesse lugar tem solução para a sua vida. Nesse lugar não pode até ser o lugar mais belo, mais confortável, mas tem palavra de salvação para a sua vida. Nesse lugar tem palavra de libertação para a sua vida. Nesse lugar tem lugar que diz ainda, nesse lugar diz que a sua alma e o seu espírito têm um destino. E qual é o propósito de dizer isso? É apontar o dedo para você? É acusar você? Não, é tirar você do perigo, é dizer para você: vem que bendito de meu Pai, eu quero colocar você nesse lugar. Deus quer povoar o céu, Deus quer que eu e você entramos no céu, Deus quer nos salvar. A proposta de salvação nessa noite, tem salvação para você, a sua vida tem jeito, você tem jeito, tem salvação nessa noite, tem salvação para a sua vida. Então, meu irmão, responda para você nessa noite: se você for a óbito hoje, qual o destino da sua alma e do seu espírito? Se a trombeta soar hoje, você sobe ou você fica? Responda para você. É momento de reflexão, é momento de nós pensarmos na vida após a morte. Nós pensamos antes de casar, pensamos numa profissão, mas precisamos pensar: quando eu morrer. A morte é uma realidade. A morte não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe etnia, não escolhe condição financeira. A morte vem para todos. E nesta noite, a pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Você está convicto da sua vida eterna? Você diz assim: eu estou garantido. Eu vou ler o último versículo e encerro aqui. Olha o que diz aqui a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu tenho desejo, eu sinto amor para vocês, mas eu tenho desejo de partir, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sabe o que significa isso? Eu encerro aqui. Glória a Deus. Dinheiro é necessário, mas Cristo é incomparavelmente melhor. 5 minutos de prazer é bom, mas se guardar para Cristo, para andar com Cristo e entrar na glória com Cristo, é incomparavelmente melhor. A honraria deste mundo, o aplauso deste mundo é bom, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Pense algo melhor, algo glorioso, algo tão bom aí. É incomparavelmente melhor. Não tem nada nesta vida que separe, que tire, que substitua a presença de Deus. Não tem nada melhor do que a eternidade com Cristo. Não tem nada melhor do que andar com Cristo. Não tem nada melhor do que entrar nos portões eternos e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Sobe de pé. Rica lavaxia, da lavaxia. Se porventura existe alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou você que diz assim: eu estou desviado, eu estou sem força,
eu não tenho convicção da minha salvação. Levante a sua mão aí que nós queremos orar por você. Você que quer se entregar a Cristo, você que quer recomeçar na sua caminhada, vem aqui à frente, que nós queremos orar por você. Hoje é noite de salvação, meu irmão. O Senhor veio aqui, esse propósito de 12 horas de adoração e louvor ao nome do Senhor. Cada momento teve um prato, cada momento teve uma forma de Deus falar e tratar com você, porque Deus conhece o seu interior. Mas neste momento de encerramento, Deus quer tratar com a sua vida eterna. Deus, Ele quer convicção da sua salvação. Se você é uma dessas pessoas que quer entregar sua vida a Cristo, se você quer recomeçar, se reconciliar, vem aqui à frente. Caso não tenha ninguém, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos dando encerramento neste propósito que o Senhor colocou no coração do teu servo, de 12 horas de oração, louvor, adoração ao teu nome. Mas não existe nada mais importante do que a vida eterna, meu Pai. Meu Deus, traga um despertamento ao coração do teu povo. A tua igreja, essa igreja é tua, o povo é teu. Eu não sei quem está aqui, eu não sei qual é a condição espiritual do teu povo e também não me interessa. Mas nesta noite, Pai, confirma no coração do teu povo. Levanta o que está caído, levanta o que está fraco, o que está desanimado. Meu Deus, essa pessoa que teve vergonha de se expor publicamente, mas o Senhor é o Deus que conhece o profundo oculto. O Senhor é o Deus que conhece o íntimo de cada pessoa. Visita esta pessoa que está aí no banco, meu Pai. Esta pessoa que tem mergulhado no pecado, no engano, meu Deus. Esta pessoa que tem mergulhado na fornicação, no adultério, na mentira, no engano, meu Deus. Oh, Espírito Santo, Tu és o Deus que dá chance, meu Pai. Pessoas que estão viciadas em pornografia, meu Deus, pessoas que estão viciadas, meu Deus, com pensamentos malignos, pensamentos pornográficos, sensuais. Meu Deus, perdoa nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, Tu és o Deus que perdoa. Você que está aí no banco, fale baixinho, fala aquilo que te prende, confessa ao Senhor nesta noite, confessa porque Ele é Pai. Ele veio nesta noite como aquele que quer te perdoar. Ele não veio aqui como acusador ou como julgador. Ele veio perdoar nesta noite. Confessa aí no seu íntimo, confessa aquilo que te prende, confessa nesta noite, porque a palavra do Senhor vai dizer: se confessar o seu pecado, Ele é justo e fiel para te perdoar. Então confessa, vai para fora, não saia daqui levando este erro. Confessa, se você fez algo que você não teve coragem de procurar o líder da igreja, mas você está diante do Senhor Jesus,